parece que não raramente a gente tem que repetir o óbvio para a gente pensar e prosseguir nos assuntos, né? Então, vamos repetir, não tem problema. É importante lembrar que não monogamia não é sobre o número de pessoas com quem você se relaciona, não monogamia não é sobre você e a pessoa que está aí do seu lado, não monogamia não é somente sobre arranjos afetivos. Quando a gente está falando de não monogamia, aqui no meu perfil e outras pessoas estão falando sobre isso, da ótica principalmente antirracista, da ótica antipatriarcado, da ótica queer, nós estamos falando de uma não monogamia que vai questionar outras nuances que são de ordens políticas, históricas e sociais. E acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Quando a gente está falando, por exemplo, numa sociedade que é uma sociedade capitalista, e nós estamos falando de propriedade privada, a monogamia, a ideia de família, o ideal de conjunto familiar, núcleo afetivo familiar, ele deriva daí também. Essa ideia de família a partir de uma propriedade privada, como você transfere as propriedades ao longo de gerações. Quando a gente está falando de um sistema baseado em desigualdade social, como é o caso do patriarcado, um sistema de gênero totalmente desigual, sexista, quando nós estamos falando dessa desigualdade, essa assimetria profunda entre as diferenças de gênero, nós estamos falando também de colonialismo. Estamos falando de um sistema que, a partir da configuração do que foi chamado de raça e do que é chamado de gênero, identidade de gênero e tudo mais, se constrói diferentes grupos onde, a partir de seus privilégios e acessos sociais, vão ter muito mais vantagens, enquanto outros são colocados historicamente no lugar de subjugação. Criação de crianças, criação de filhos, passa por esse lugar também, de colocar um certo gênero, né, no caso das mulheridades, colocar esses gêneros como um gênero que vai ser parte do cuidado da casa e do cuidado da carreira dessa outra pessoa, no caso mais comum, dos homens que vão tomar conta, homens cis, que vão tomar conta dessas propriedades. Isso tudo, principalmente na ótica da branquitude. E a monogamia, ela surge a partir também de uma ideia que você pode procurar em Annie McClinton, que pode procurar na Lélia Gonzalez, que vai falar muito disso aqui no Brasil, numa ótica de sexismo, numa ótica que é super baseada no patriarcado e que suas origens são colonialistas. O colonialismo é a fundação de todas essas desigualdades que vão se espalhar nesse nosso ocidente, no ocidentalismo, e que vão construir essas assimetrias tendo como referência a branquitude, o sujeito embranquecido e os ideais de branquitude. Monogamia, patriarcado, a gente pode colocar como a burguesia, a gente pode colocar como o sistema de ensino e produção do conhecimento, ou seja, as epistemes, tudo isso é baseado no ideal de brancura. Quando a gente está pensando em reivindicar algum desses sistemas para a gente, no lugar de fazer mais ou menos que uma reforma, a gente está querendo dizer que é possível pegar tudo isso que o colonialismo produziu e adequar à nossa existência. Mas reforma é o que esse sistema sempre fez. Ele sempre se reinventa, se reconstitui, se reforma, se reconfigura para que continue colonizando corpos, afetos, sociedades e classes ao mesmo tempo. Então, se a gente está querendo algo diferente, temos que transformar perspectivas transfeministas, feministas, o feminismo negro. Quando a gente está falando de perspectivas queer, quando a gente está falando de perspectivas anticapitalistas, anticoloniais, nós estamos falando de perspectivas que querem transformar esse cenário. Por isso que a gente pensa e fica curioso quando alguém chega e fala contra a não monogamia, como se a gente estivesse querendo tirar a liberdade de vocês se relacionarem com outras pessoas, e não é nada disso, é muito pelo contrário. O medo que as pessoas têm de quando a gente critica a monogamia é como se fosse o medo de pessoas que estão ali querendo defender o próprio grilhão, a própria gaiola, como se reformar e pintar de ouro vai deixar ela mais livre. E a gente não está propondo isso, a gente não está aqui falando, olha, quem é monogâmico vai ter que parar de existir, parar de se relacionar assim. A gente não está falando de vocês especificamente. Nós estamos falando de um sistema com C. Nós estamos falando de um conjunto de práticas discursivas, um conjunto de normatividades que estão produzindo afetos colonizados. É sobre isso que a gente está falando. E quando a gente propõe a crítica à monogamia, é uma coisa que eu considero sincera, honesta e política, porque a gente está querendo questionar as bases da construção do ideal de amor, que no nosso modo de funcionar tem sido o amor romântico. Então, é sobre estes pontos que nós estamos falando. E aí eu fico pensando, onde que esses pontos que eu estou falando agridem a comunidade negra, independente de qual for? E nenhum deles, pelo contrário, é sobre a própria comunidade, é sobre a comunidade trans. A gente tem que ter cuidado para não cair em discursos masculinistas, quando a gente fica falando só dos direitos aos homens, colocando o homem como referencial, até mesmo da não monogamia. Tem que tomar cuidado para que essas práticas colonialistas não se reflitam na nossa fala, no nosso discurso. E quando a gente critica a não monogamia, é para criticar tudo isso, inclusive esses discursos que são supostamente reformistas. Entende? Já parou para pensar?